Tudo bem, pessoal? Christian aqui novamente. Nesse dia nós vamos abordar um tema que vem sofrendo um grande desgaste e gerando uma grande descrença na nossa população, por indivíduos que deveriam resguardar, honrar, defender esse tema. É claro que nós estamos falando da justiça, que ela está hoje correndo um grande risco de ir até mesmo para a UTI, por decisões e atitudes de pessoas que deveriam ser as guardiãs da nossa Carta Magna. Interessante, não? Vamos à nossa análise após a nossa vinheta. Como o princípio do nosso canal é realizar uma análise lógica dos fatos, vamos primeiro falar sobre o princípio da justiça. As primeiras concepções de justiça surgiram na Grécia Antiga, onde era visto como uma virtude moral essencial para o bom funcionamento do Estado. Vamos trazer aqui agora para vocês o símbolo, o que representa hoje a justiça e o que significa cada um dessa parte desse símbolo. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos a Themis, que é quem representa hoje a justiça. Dentro de todo esse significado, eu trouxe quatro pontos que eu considerei essencial sobre o seu significado. Em primeiro lugar, nós temos a balança, em que ela tem o significado de justiça, do comportamento correto segundo as leis e o equilíbrio. Nós temos a venda, que é para a justiça. A venda é um sinal de imparcialidade, no qual o juiz ele não olha a capa, mas apenas o conteúdo que está dentro do seu processo. Nós temos a Themis, que é representada pela figura de uma mulher e traz um significado da personificação de justiça, no qual na Grécia Antiga ela representava a filha de Gaia. E a espada, que quando associada a Themis, o objeto simboliza a decisão e a separação do bem e do mal. Então, tudo isso hoje tem o significado desse símbolo representando a justiça. Como nós podemos ver, a teoria ela é linda. Agora nós vamos para a prática. O nosso país, o Brasil, ele é composto de três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Ao Poder Judiciário, cabe apenas julgar processo, seguindo os princípios já citados anteriormente, sendo que quando uma pessoa decide se tornar membro do Judiciário, ele não deve ficar dando opiniões, principalmente político-partidárias, pois isso pode levantar suspeitas sobre a sua imparcialidade ao realizar um julgamento. Então, vamos trazer aqui para vocês alguns exemplos que nós temos que ocorreram nos últimos anos sobre essas situações. Como nós podemos ver na reportagem que nós trouxemos, podemos ver o ministro Barroso, enquanto presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, se reuniu com parlamentares para querer impedir a aprovação do voto impresso nas urnas eletrônicas. Tanto que antes da reunião no Congresso, a maioria era pela aprovação do voto impresso. Após a reunião com o ministro, quando houve a votação no parlamento, muitos dos parlamentares mudaram seu voto e o voto impresso foi deixado de lado. Fica a questão: qual é o problema de mais um procedimento, de mais uma segurança, de mais uma auditoria para as eleições?
e por que um ministro que tem a sua função de julgar foi se intrometer em assuntos que competem apenas ao legislativo, né? Fica aí a questão. Vamos trazer agora mais um outro assunto que ocorreu recentemente após as nossas últimas eleições. Vamos ao vídeo. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. O vídeo deixa clara a posição do ministro, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Isso não pode levantar questionamento sobre as intenções dele quando ele se reuniu com os parlamentares lá para a questão do voto impresso? Da mesma forma, nas próprias eleições de 2022, uma ministra do STF, que também fazia parte dos ministros do TSE, aprovou uma medida de censura prévia, no qual a própria ministra admite que se tratava de uma censura, mas que para ela era importante naquele momento. Mas isso não vai contra o artigo 220 da Constituição? Ela, como ministra do Supremo, não deveria ser protetora da Constituição e ela acaba esquecendo de um artigo que está lá e é bastante claro, que a censura prévia não é permitida? Estranho, né? Então, vamos trazer agora mais duas situações bastante polêmicas que nós tivemos dentro desse ano. Nós tivemos dois casos bastante parecidos, como foi o desfecho com relação, por exemplo, ao dia 8 de janeiro. Aqui, claro, vamos deixar claro, não somos a favor da depredação e a destruição de patrimônio público. Quem cometeu o erro realmente não fez de forma correta. Você tem o direito de se manifestar, mas desde que seja de forma pacífica. Só que as pessoas sem foro privilegiado, foram presas a pedido de ministro da Suprema Corte, sendo que as pessoas comuns que não têm foro privilegiado devem ser julgadas na primeira instância. O Supremo só julga quem tem foro privilegiado, então já temos um erro aí. Não ocorreu até hoje a individualização dos processos, fato que também deveria ter sido ocorrido. Não ocorreu a audiência de custódia, que deve ser realizada até 24 horas após a prisão. E até hoje as pessoas que estavam lá são tratadas como terroristas por militantes e também pela própria mídia governista. Agora vamos pegar um caso um pouco parecido com o 8 de janeiro, né? Com relação ao fato que ocorreu há pouco tempo na Lesp em São Paulo, contra a privatização da Sabesp. Vândalos invadiram a Assembleia, depedraram, tentaram atrapalhar a votação, fizeram toda uma barbárie. Só que todos que foram presos já estão soltos em liberdade, eles tiveram audiência de custódia, os processos estão individualizados, nenhum ministro do Supremo se intrometeu com relação a esse processo e eles são tratados tanto pelos militantes quanto pela mídia como manifestantes pelos atos contra a privatização. Agora vamos fazer uma pequena comparação com relação, por exemplo, ao tratamento de terrorista e manifestantes. No dia 8 de janeiro, a alegação com relação ao terrorismo está pelo fato que eles estavam questionando um governo legitimamente eleito. Ok? Com relação à privatização da Sabesp, também fazia parte do plano de governo do governador de São Paulo que foi eleito. E mesmo assim, os manifestantes foram lá questionar e tentar impedir esse processo que foi aprovado pela eleição com o voto da população. Então, não deveriam ambos os casos serem tratados pela mesma forma? Eu, pessoalmente, entendo que ambos os casos são ato de
manifestantes. Em nenhum momento ocorreu uma questão de terrorismo. Você ficar utilizando essa expressão, você acaba inutilizando ela ou tornando ela de uma forma banal, como já vem ocorrendo com o termo fascismo, até mesmo utilizado pelo próprio ministro no vídeo que nós passamos há pouco. Então você acaba banalizando coisas que não devem ser banalizadas. E a nossa justiça realmente está bastante afetada. Eu pessoalmente entendo que a balança hoje só está pendendo para um lado. Se você é de direita, você é um terrorista, você é um fascista, você tem que ser preso, você não tem nenhum direito que está na Constituição. Se você é um manifestante de esquerda, você tem direito a todos os benefícios e as garantias que estão previstos na Constituição. E isso é errado, pois a justiça ela tem e deve ser imparcial. Então, aqui vai um suplício aos membros do nosso judiciário. Parem de banalizar a justiça, voltem a tratá-la com o respeito a que ela merece. Obrigado a todos que ficaram até aqui ao vídeo. Se puderem darem o C, curte, comente e compartilha. Quem ainda não tiver inscrito, se puder, inscreva-se no canal e aguardo vocês ao nosso próximo vídeo. Até a próxima!